Matéria de hamartiologia, falando agora acerca do pecado original. O pecado original é explicado a partir de Adão e Eva. Entende-se que Adão e Eva foram criados por um ato divino, em estado de completa inocência. Ao serem tentados, caíram no pecado. Daí veio a degradação e destruição. Esse ato pecaminoso praticado por Adão e Eva foi transferido para toda a raça humana, devido à conexão que havia entre Adão e Eva. O pecado original é a pecaminosidade da constituição em que a posteridade de Adão não tem opção senão herdá-la por geração natural ou por nascimento. Por esse pecado, eles, Adão e Eva, caíram de sua justiça original e da plena comunhão que desfrutavam com Deus, e assim tornaram-se mortos no pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Os efeitos do pecado de Adão sobre seus descendentes são declarados em nossos padrões como, e aí temos aí o texto em tela, acerca dos efeitos maléficos aí trazido em consequência ao pecado cometido por Adão e Eva e transmitido à sua posteridade. Temos aí a culpa de seu primeiro pecado. Então, um homem que estava num estado de perfeição e que tinha diante de si, sempre teve opções e teve liberdade para escolher, teve liberdade para tomar decisões, e a partir dessas tomadas de decisões manteve-se em obediência. Não sabemos quanto tempo, não é declarado, mas sabemos também que em determinado momento a mulher foi seduzida, se deixou seduzir e tomou a atitude, fez a opção da desobediência e ofertou também ao seu marido, que acompanhou nessa decisão de desobediência para experimentar esse fruto ao qual foram seduzidos a aproveitar, ao qual foi apresentado a eles de uma forma falaciosa, como se fosse algo extremamente vantajoso, mas por outro lado algo que entrou em aberta contradição à ordenança de Deus. Mas ignorando as ordenanças, ele optou pela desobediência e assim provar desse fruto, experimentar a desobediência e sofrer as consequências. Então daí vem a culpa original. Então a culpa original a partir de uma tomada de decisão e as consequências da tomada de decisão com a degradação, com a destruição, com a morte espiritual, física também, e a transmissão disso para toda a humanidade. Então temos aí a questão da culpa original que herdamos, a culpa original que herdamos a partir dessa tomada de decisão no Éden. Essa tomada de decisão que na verdade também é nossa quando optamos pela desobediência, mas claro, num nível diferenciado em relação a Adão e Eva, uma vez que eles gozaram de uma plena comunhão, de uma plena perfeição, de um estado de pureza plena e perfeita. E nós já nascemos dentro desse estado de degradação, já nascemos dentro desse estado de corrupção. E aí, para nos socorrer, temos a graça. Então, a graça de Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, Os antigos se socorreram na promessa do Messias, se socorreram na prática da lei, no sacrifício substitutivo, dos animais que eram mortos no sacrifício levítico, o sangue da aspersão. E na plenitude dos tempos, como Paulo fala, nós somos socorridos agora pela graça de Cristo Jesus. Então não tínhamos a comunhão plena que Adão tinha no Éden com Deus, e com o seu estado de perfeição. Mas por outro lado, temos hoje o segundo Adão, que nos restaura e nos coloca diante de Deus a partir de um processo de justificação, quando os méritos dele são atribuídos a nós, não fomos nós que pagamos pelo nosso pecado, foi Cristo que pagou por nós. Então Cristo, num ato de sacrifício vicário, nos substitui diante dessa punição justa. A justiça é atribuída a nós e a culpa caiu sobre ele. Então somos atendidos, somos socorridos hoje pela graça para sanar o problema causado por essa inclinação para o pecado. Essa inclinação para o pecado herdada em consequência do pecado original de Adão e Eva. Então temos aí a culpa do seu primeiro pecado, a perda da retidão original, como já foi falado, a corrupção de toda a natureza, a qual recebe comumente o nome de pecado original. O pecado original é o pecado das origens, como alguns teólogos gostam de
especificar, né? Inclusive gostam até de fazer alguma distinção entre o pecado original, o pecado de Adão e Eva no Éden, que trouxe como consequência a transmissão do pecado para toda a posteridade. Esse é o pecado esse é o pecado das origens, como ele fala, o pecado das origens. O pecado original sendo a partir do momento em que o próprio indivíduo entra num estado de consciência, ele consegue discernir entre bem e mal, ao fazer a primeira tomada de decisão corrompida, influenciada pelo pecado, este é o seu pecado original. Então, como uma repetição do pecado original, mas na verdade é ineficaz essa explicação, porque o ser humano já nasce em desvantagem em relação a ter nascido não no estado de plena pureza, mas no estado de contaminação em virtude do pecado original. Por isso que esse é um termo mais relevante, o pecado original cometido no Éden. Então, para suprir esta carência a qual o ser humano já nasce nela, ao qual o ser humano já é exposto, vem o plano da graça. O plano da graça supre nessa carência ao tirar dele essa responsabilidade de auto-salvar-se, uma vez que ele já está inclinado para o mal, tira dele, atribui a Cristo, e Cristo atribui a ele os seus méritos. Então Cristo supre essa carência, essa necessidade, essa deficiência, esse defeito que foi transmitido aí para a raça humana. Aí temos também o trecho que fala acerca da corrupção inerente, a corrupção inerente na qual nascem todos os homens desde a queda de Adão, é propriamente chamada de pecado original pelas seguintes razões. A corrupção é verdadeiramente da natureza do pecado. Lembrando-se sempre pecado, né, com o sentido mais aplicado aí do hamartia, né, que dá nome inclusive à matéria de hamartiologia, e sendo colocado etimologicamente como errar o alvo, e trazendo um sentido de estar em desacordo com a vontade perfeita de Deus. Então, o pecado é essa distorção, o pecado é uma desarmonia, o pecado é um desequilíbrio. Então, o homem poderia estar vivendo de acordo com a vontade perfeita de Deus, estar vivendo em perfeição, estar vivendo uma plena felicidade e estar desenvolvendo todo o seu potencial. Uma vez que estiver conforme o plano perfeito de Deus, está desenvolvendo também todo o seu potencial. Como já falamos em vídeos anteriores, a vontade perfeita de Deus não é simplesmente submeter a uma vontade perfeita de um ser estranho que impõe a si para o seu próprio deleite. Isso é completamente equivocado, completamente errado. Então Deus não se comporta em relação a nós como um ser alienígena, não se comporta em relação a nós como um ser dominador, como um rei, um imperador que impõe aos seus vassalos uma atitude de submissão e obediência forçada, né? Os coage a isso. O relacionamento não é esse. A Escritura, e principalmente o Senhor Jesus Cristo, ele transmite a nós o quadro real do que é um relacionamento com Deus, no mesmo plano de um pai amoroso. Um pai amoroso, um pai benigno, um pai que busca o bem do seu filho e que luta constantemente pela sua felicidade, pela felicidade do seu filho, que se vê realizado na felicidade do seu filho. Então, por isso que quando falamos da aceitação do plano perfeito de Deus, estamos automaticamente, necessariamente falando da aceitação da nossa felicidade. Então, a nossa felicidade, de acordo com o plano perfeito de Deus, é também a felicidade de Deus. Tá certo? É o desenvolvimento do pleno potencial do ser humano. A felicidade do homem provocada por uma natureza caída é a sua destruição e vamos dizer, colocar dessa forma antropopaticamente, né? É a tristeza de Deus. Claro, falando de uma linguagem antropopática, né? Mas é a tristeza de Deus. O Senhor não tem prazer em ver a destruição da sua criação. O Senhor não tem prazer em ver a destruição da sua obra. Agora, o diabo, que já está em condenação, é exatamente o prazer dele. Então, por isso que ele traz, na atualidade, tantas distorções, tantas vãs filosofias, tantas vãs teologias, tantas ideologias distorcidas, tantas ideologias anárquicas, revolucionárias, que aproveitam-se das multidões como massa de manobra, faz de muitos grupos sociais que levantam determinadas bandeiras idiotas úteis para servir a sua causa maior, né? Então, as lideranças que estão por trás desse movimento têm uma causa imediata, política, econômica, de dominação, e eles não sabem que eles mesmos são também idiotas úteis usados por potestades, demônios que estão buscando num objetivo maior a destruição da maior parte da população.
o desvio da maior parte do contingente populacional, lançando-os a ideologias completamente distorcidas, vivendo em contradição com a sua própria natureza e com a vontade perfeita de Deus, e assim tentar não destruir o plano de Deus, porque isso não é possível, mas pelo menos alienar muitas pessoas da possibilidade de verem a perfeição do plano de Deus nas suas vidas. Quanto mais pessoas alienarem, para eles melhor, para esses espíritos malignos que estão atuando por trás de todo esse processo histórico, né? E aí temos aí a destruição de uma grande parcela da humanidade e a tristeza de ver muitas pessoas viverem uma vida sem nunca terem sentido que é o amor de Deus, o perdão, a comunhão. Isso é uma grande perda, isso é uma grande tristeza. Outro aspecto emana de nossos primeiros pais como origem da nossa raça, né, como já foi tratado. É a origem de todos os outros pecados. E também em sua natureza ela se distingue dos pecados de comissão. Então, pecados de comissão, como veremos logo mais, pecados deliberados, que partem aí de uma decisão autônoma. Então, quando estamos falando de pecado original, estamos falando de algo inerente, né? Algo que foi transmitido desde sua origem, algo que está na sua natureza, né? Então, a partir dos seres humanos originários, de Adão e Eva, e da sua queda, da sua destruição, né? Da corrupção que passou a fazer parte da natureza deles, isso também veio a nós. Então, independentemente da sua tomada de decisão, independentemente das suas atitudes, você já nasceu afetado por este mal. Então, por isso que ela está fora dessa questão do pecado de comissão. O pecado de comissão já vai ser esse ser humano dono das suas faculdades, a partir da sua tomada de decisão, sabendo que é influenciado já por essa natureza caída, mas por uma decisão livre ele resolve pecar. Então ele tem a instigação do pecado, né, o pecado latente que está nele, mas a decisão final é dele. Ele tem sim uma inclinação para o mal, mas a decisão final é dele, por isso que também é responsabilizado, né, responsabilizado perante esse mal. Aí, numa outra parte, temos aí a origem da doutrina da hereditariedade do pecado. Origem da doutrina da hereditariedade do pecado. Então, conforme é abordado aqui, o apóstolo Paulo é o principal expositor, é o expositor sistemático dessa origem da hereditariedade do pecado. Mas aí, já o Senhor Jesus Cristo, não de uma forma sistemática, mas ele já falava acerca da natureza corrompida do ser humano. Então, quando, por exemplo, ele, em discussão com os fariseus supervalorizando essa questão ritualística, né, por exemplo, rituais de purificação, e se escandalizando diante do fato de Jesus não supervalorizar, Jesus não valorizar esses rituais de purificação, não que Jesus não valorizasse a higiene. A gente sempre tem que deixar isso claro, né? Que Jesus não valorizasse a higiene pessoal. É que Jesus não valorizava essas ritualísticas inúteis que eram tão amadas pelos fariseus, a ponto de para uma simples refeição quase que tomar um banho de corpo inteiro. Então lavava-se braços, antebraços, pés, parte da perna, cabeça, e quase que era um banho ritual para uma refeição. E isso tinha um significado meramente ritualístico. Eles entendiam que esses rituais de purificação faziam deles seres melhores do que os outros. Então Jesus não deu seu aval a esse tipo de raciocínio. Como Jesus entrou em rota de colisão com eles em relação a muitas coisas que eram meras construções humanas. O judaísmo talmúdico, né? O judaísmo da sabedoria dos pais, dos antigos, né? Essa sabedoria externa à escritura e que se arroga a mesma autoridade desta, né? Os comentários dos sábios que são tidos por aqueles fariseus e os judeus da atualidade também como em patamar de igualdade e em alguns momentos talvez até em superioridade, porque muitos textos das Sagradas Escrituras são encarados como meramente mitológicos pelos próprios judeus, meramente mitológicos, mitologias e nada mais. E os comentários dos sábios são tidos aí como fonte de orientação, de regra de fé e conduta. Então, em alguns momentos, os comentários dos sábios se arrogarão a uma importância superior ao próprio texto da Escritura.
E é onde Jesus não deu o seu aval a esse tipo de raciocínio. Não deu o seu aval, por exemplo, a essa supervalorização dessa ritualística. É onde Jesus, respondendo aos fariseus, fala que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai. Contrastando com eles aí em importância. Tanta importância essa questão ritualística, só que estava levando eles a não se atentar ao fato de que esse pecado que já está dentro deles, independentemente de questões ritualísticas, esse pecado que já está dentro deles, os faz muitas das vezes pronunciar palavras que os condenam. O que purifica, o que contamina não é necessariamente o que entra. E aí os discípulos até pediram uma explicação melhor acerca disso, não entenderam muito bem. E Jesus tratou de deixar muito claro para eles: o que entra, desce ao ventre, é lançado fora, biologicamente natural. Agora o que sai procede de um coração onde tem impurezas, lascívia, adultério, crimes, diversos tipos de coisas contaminantes, verdadeiramente contaminantes. Não meras questões ritualísticas, formalidades humanas, questões realmente contaminantes, questões que impedem, bloqueiam a sua comunhão com Deus, coisas que são intoleráveis para Deus. Então Jesus tratou de colocar as coisas neste nível, tratou de colocar os pingos nos is. Olha, isso aqui vocês estão dando muito valor, mas isso aqui não é nada. O que é importante é vocês se atentarem ao que vocês têm falado. Inclusive, essas reprimendas de Jesus em relação aos fariseus deveria tê-los alertado em relação ao perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo por eles realizada. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ver também mais para frente aqui. O pecado deliberado, consciente, racional, atribuindo obras que são claramente do Espírito Santo ao diabo, a Beelzebu, em virtude de uma inveja, em virtude de um sentimento faccioso, uma contenda em relação a Jesus. Então atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo em função de uma contenda que eles estavam tendo com Jesus. E aí, falando acerca disso aí, nós temos essa palavra de Jesus, que já traz aí o seu posicionamento em relação ao homem ser, em relação a um ser contaminado já dentro do seu ser. Essa contaminação já está dentro dele. E futuramente Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz aí uma explanação sistemática, aí acerca da transmissão do pecado. E aí passamos para o próximo slide, falando exatamente acerca disso, a transmissão do pecado. Aí temos aí um grande expoente que foi antagonista, tá certo, foi antagonista dessa posição teológica, defendeu a sua posição antagônica em relação a essa ideia da transmissão do pecado, mas que foi eficazmente refutado por Agostinho de Hipona e foi rejeitado pela igreja. Então a igreja rejeitou esse postulado pelagiano que atentava contra a doutrina da transmissão do pecado original, tá ok? Então vejamos agora a transmissão do pecado. Com respeito a esse assunto, muito papel e tinta já foram gastos a fim de tentar explicá-lo. Por isso passaremos a apresentar algumas teorias que discorrem sobre ele. O pelagianismo. Esse é o nome que se dá à doutrina criada por Pelágio, monge e teólogo britânico que viveu entre 360 e 420 da era cristã. Pelágio propôs as suas doutrinas em 409, em Roma. Em 418, ele foi condenado no concílio de Cartago. Ele foi condenado pelo concílio de Cartago. Contudo, o pelagianismo, oposto ao agostinianismo, designa um completo esquema de doutrina relativo ao pecado, da qual Pelágio foi o mais legítimo representante, embora cada uma das suas características não possa ser atribuída à autoria dele. Os socianos e os unitários são os mais modernos defensores desse esquema geral. Temos aí a exposição da doutrina de Pelágio, que está em conexão com outras escolas teológicas que também defendem teorias próximas, defendem uma teologia similar à dele, em antagonismo à ideia da transmissão do pecado,
bíblica, né, defendida aí biblicamente, principalmente pelo apóstolo Paulo, que a sistematiza, e futuramente Agostinho de Hipona, Agostinho, bispo de Hipona, que desenvolve obras importantíssimas, como por exemplo a Graça, né, de Agostinho, e fala abertamente da transmissão do pecado original a toda a humanidade sendo corrompida no pecado, por transmissão do pecado original, já nascendo com esta doença, né, vamos colocar assim, nascendo já com essa contaminação, e podendo apenas ser salvos pela ação eficaz da graça de Deus. Aí